Olá, vamos falar um pouquinho sobre como o mercado internacional está reagindo à piora aí, né, no cenário da epidemia que já vai virando uma pandemia, onde nós temos o coronavírus originado na China, né, o novo coronavírus, saindo das fronteiras chinesas e afligindo aí uma série de populações em outros países como Coreia do Sul, Itália, Irã e, enfim, temos até um caso confirmado no Brasil de um sujeito que veio da Itália. Neste exato momento, a própria Organização Mundial de Saúde fala que será muito difícil, né, que o vírus não se espalhe aí pelo mundo. Hoje até chegaram a falar que dificilmente não teremos casos em praticamente todos os países. A grande dúvida é a extensão, né, dessa epidemia, já que na China há alguns sinais positivos de contenção da epidemia, novos casos estão diminuindo, e se nós pudermos acreditar em dados chineses, né, vai ser mais interessante acompanhar um país aberto como a Coreia do Sul, que tem um número gigantesco de casos, para ver como é que vai ser a evolução dessa epidemia. E o ponto-chave também será, né, se nós teremos aí a epidemia chegando nos Estados Unidos com mais força. Qualquer que seja o caso, nós observamos nos últimos dias uma movimentação muito intensa de queda nas bolsas americanas, que vinham, né, de máximas históricas, fazendo máxima histórica atrás de máxima histórica. Surgiu o coronavírus. Num primeiro momento o mercado deu de ombros, acreditou que seria contido na China e na sexta-feira passada, quando nós tivemos um aumento repentino de casos no Japão e depois na Coreia do Sul, é que o mercado começou a correção e passou a semana inteira caindo como uma bigorna, né? Corrigindo aí 15% em questão de 5, 6 pregões. É a queda mais rápida, né, dos últimos 60 anos no mercado americano, que fez evaporar 4 trilhões de dólares em valor de mercado dessas companhias. Além, né, do mercado de ações, nós tivemos praticamente todos os mercados sendo movimentados de alguma forma por conta desse cenário, né? Basicamente um cenário de crash, podemos dizer. Talvez o principal deles, o mais significativo, seja o mercado de treasuries americanos. Treasuries americanos são considerados aí portos seguros quando nós temos cenários de crise como essa. E nós tivemos hoje, né, o título de 10 anos caindo para a mínima histórica de 1,13% ao ano de rentabilidade. Nós também tivemos, né, outros ativos considerados seguros atingindo mínimas históricas, como, né, os títulos emitidos pelo Tesouro Alemão, que já trabalham em juros negativos aí há bastante tempo e aprofundaram, né, a negatividade aí desses juros. O que uma queda repentina forte de juros significa? Significa que há uma expectativa de recessão à frente. Nós já vínhamos aí de muitos anos, né, de uma tendência de alta, de uma expansão da economia. Havia expectativa de alguma correção mais forte em um determinado momento. O coronavírus pode ser o trigger que inicie esse processo. Não podemos afirmar isso ainda, né, com todas as letras, que nós já iniciamos uma correção, que é a grande correção de todo o ciclo anterior de alta, desde 2009, mas a chance disso ser verdade vai aumentando conforme os preços das ações vão caindo, os yields aí dos ativos mais seguros vão caindo também, e basicamente temos um cenário econômico complicado, né, com a atividade econômica chinesa diminuindo sensivelmente e agora a atividade econômica ao redor do globo por conta de paralisações de negócios, paralisações até de empresas. Tem algumas cadeias de produção que já são muito afetadas. Por exemplo, está faltando muita peça de carro aqui nos Estados Unidos, menos movimentação de pessoas, 92% de queda no tráfego aéreo na China,
mais de 300 mil voos cancelados desde o início dessa crise. E agora, num país central ali na Europa, né, na Itália, e o vírus já se movimentando no continente europeu, nós temos uma situação bastante complicada em termos, né, de atividade econômica. Então, mesmo que o cenário pior para a epidemia não se desenvolva, nós devemos ter uma freada forte na economia dos próximos meses. Então tivemos ações aí caindo mais de 15%, tomando como base o S&P. Tivemos o dólar se valorizando no primeiro momento, até deu uma corrigida em relação a outras moedas. No Brasil, nós tivemos uma alta do dólar, que até não foi tão forte em relação, né, ao que já vinha acontecendo. Esse movimento já acontecia, inclusive hoje, na sexta-feira, dia 28 de fevereiro, até inicia uma correção, porque com a expectativa de diminuição dos juros americanos, volta a existir um diferencial de juros em relação à moeda, né, aos juros brasileiros. E isso é positivo para valorizar o real. Mas ainda resta saber, né, se nós vamos manter essa diferença aumentando no curtíssimo prazo. O que acontece é que, com a diminuição da atividade global, países que são considerados de mais risco como o Brasil acabam sendo impactados diretamente. Inclusive, o maior parceiro comercial do Brasil é a China. A China, né, deixando de crescer, gera uma diminuição no preço das commodities, que fazem parte aí da pauta de exportação brasileira. Isso impacta diretamente a economia brasileira. Então, não só o dólar, mas também PIB e tudo mais. Então, ficou bem complicada a situação. A grande questão que fica, né, é a situação de indefinição que o mercado se encontra. O mercado odeia indefinição. Qual será o nível de gravidade dessa epidemia? Porque que haverá, né, mais casos no mundo nos próximos dias, nas próximas semanas, parece que não há dúvida. A questão é qual vai ser o tamanho, né? Se nós vamos ter casos como aconteceu na China, né, que foram aparentemente contidos, ou nós vamos ter uma expansão exponencial desenfreada com uma boa parte das populações aí globais sendo infectadas, né? Essa é a grande questão. Enquanto isso não ficar claro, o mercado vai se movimentar com muita volatilidade ao sabor aí das últimas notícias, né? Hoje, por exemplo, nenhuma fala do Fed, do diretor do Fed, falando que vai suportar aí a recuperação dos mercados, que o Fed está pronto para fazer isso caso seja necessário, conseguiu animar muitos índices, mesmo depois desses índices caindo bastante, né? Demonstrando o nível de preocupação dos investidores. Já que nós vamos ter, né, 2 dias de mercado fechado, sábado e domingo, podem ter notícias aí muito negativas e aí o mercado cai mais, como por exemplo, né, o surgimento de algum surto em alguma cidade, algum local aqui nos Estados Unidos. Provavelmente isso traria mais preocupação, mais queda nas ações, né? Por exemplo, a Amazon apresentou aí uma carta para todos os seus empregados proibindo os empregados de viajar, a não ser que as viagens sejam essenciais, dentro e fora dos Estados Unidos. O Bill Gates acabou de escrever um artigo, né? Ele está envolvido na sua fundação com estudos, né, sobre essas doenças e trabalha no combate a essas doenças infecciosas na África, né? Doa bilhões para isso. Disse que essa começa a se comportar como a epidemia do século, né? O patogênio que surge uma vez a cada 100 anos e pode gerar um grande número de mortes, além de todos os problemas sociais e econômicos envolvidos, né? Especialmente em países mais pobres. A expectativa do lado, né, mais otimista, conforme eu falei com alguns especialistas, é que a diminuição aí, né, da velocidade de propagação da epidemia pode acontecer por conta do aumento das temperaturas, já que vai indo para o fim do inverno aqui no hemisfério norte, o que usualmente, né, diminui o tipo de propagação, a propagação desse tipo de vírus como o novo coronavírus. E isso poderia gerar um tempo para que fosse desenvolvida uma vacina e na próxima temporada, né, haja uma vacina para esse vírus. A possibilidade é que esse vírus se transforme em mais um tipo de gripe, digamos assim, entre outras cepas, né, outras variantes aí da influenza que nós temos circulando normalmente durante os invernos, seja no hemisfério norte ou no hemisfério sul, né? Então ainda é uma grande questão saber
qual vai ser o tamanho do problema. Porque que o problema vai evoluir, isso não há dúvida. Então, se você tem uma situação no mercado onde você sabe que esse problema vai evoluir por algum tempo, né? E a gente está falando aí de semanas ou alguns meses, é difícil, né, fazer apostas aí numa recuperação rápida. Na dinâmica usual do mercado, o normal seria que em algum momento houvesse uma recuperação, né, até talvez com bastante velocidade, porque nesses momentos o mercado fica muito volátil, mas essa queda tão forte, né, com tanto volume, com tanta velocidade, sugere só que é a primeira parte, aqui já falando da dinâmica de preço só, a primeira parte de uma correção mais longa, né? E aí o grau dessa correção também vai depender do desenvolvimento das informações. Se bem que, se nós chegarmos ao ponto enfim, um país importante como a China entrar numa forte recessão por conta do vírus, mesmo que ele venha se resolver, o efeito dominó já está instalado, né? Porque numa economia muito alavancada e já crescendo há muito tempo, é normal que de tempos em tempos nós tenhamos alguma correção, né? Obviamente que deveremos ter algumas notícias positivas do ponto de vista do mercado, de intervenção de bancos centrais, de incentivos, né, para acelerar alguma recuperação, mas também essas ferramentas começam a ficar mais limitadas por conta do uso excessivo nos últimos anos. Então, basicamente, o que a gente está vendo é um cenário aí de pânico dos mercados, de um grande nível de incerteza. Teremos muita volatilidade aqui para frente e, como eu falei, né, a minha observação em relação à situação atual e em comparação a situações parecidas no passado é que nós podemos ter recuperação, né, talvez na semana que vem, se não tivermos nenhuma notícia muito negativa no final de semana, mas, né, e essa recuperação pode até perdurar por alguns dias, mas parece que é a primeira fase, a primeira etapa de uma correção mais longa, ok? Basicamente é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e estaremos aqui trazendo mais informações para vocês sobre o impacto dessa crise, né, essa pandemia aí nos mercados globais. Se você quiser aprender mais sobre como, né, atuar nesses mercados, como operar nesses mercados, nós teremos na sexta-feira um evento em São Paulo com o nosso instrutor Marinho, né, onde ele falará uma palestra introdutória sobre o mercado americano. Se você quiser se inscrever nesse evento, ainda temos poucas vagas, né? É só clicar no link que acompanha esse vídeo, ok? Muito obrigado e um ótimo final de semana. Tchau, tchau.